para que a gente melhore o Brasil, tem que ter respeito, tem que ter amor ao próximo, mesmo ele sendo diferente da gente, tendo tolerância e tendo equilíbrio, porque muitas vezes as respostas mais amargas, mais duras, vêm da onde a gente menos espera. E às vezes a gente encontra daquelas pessoas que estão no lar aquela resposta amarga e a gente se desilude e tem vontade de fazer besteira da nossa vida, né? E a gente não pode pensar assim. Quando a gente sente mal-estar na questão por causa que eu fui ofendido, eu fui desafiado, eu fui alguma coisa, eu tenho que estar lembrando daqueles ensinamentos que lá estão no Evangelho, abrindo e fazendo o Evangelho. Entenderam? É muito importante que a gente lembre do Evangelho, que a gente faça o Evangelho, que a gente, não só na hora da aflição, na hora da tristeza, na hora da dificuldade, na hora, seja o que for. Então, a gente tem uma família, a gente constrói uma família, assim, eu acredito que constrói, a gente forma uma família na intenção de ser feliz, na intenção de fazer o melhor possível, né? Mas o que a gente pode colocar nisso é que a gente tem que deixar os nossos amores, quando são adultos, livres para decidir se eles querem ser espíritas, católicos, evangélicos, e nunca condenar aqueles que são espíritas, aqueles que são da religião diferente da sua. Os espíritas não devem, alguns, não sei, né? Acredito que alguns ainda fazem isso, né? Mas a minoria, né, condenam, né, porque o outro é católico, porque o outro é evangélico. E os evangélicos condenam poucos, né, que fazem isso, né, uma pequena exceção, condenam os espíritas e os católicos. E nós deveríamos fazer diferente, né? Nós, como cristãos, deveríamos estar unidos pelo Brasil melhor, não pela questão religiosa, de assim brigar por causa dessas coisas. Discutir não é o correto. A gente deve deixar a pessoa como ela está. Se ela se sente feliz na religião que ela está, deixa ela lá. Não precisa mudar. A gente pode ser amigo, a gente pode ser companheiro, a gente pode estar juntos, mas nunca devemos tentar mudar o que a pessoa é. Devemos tentar mudar, ou melhor, devemos mudar a nós, as nossas atitudes com o próximo, o nosso modo de enxergar a vida, que às vezes a gente pode julgar a pessoa pelo nosso modo de enxergar, né? Então tem que se mudar essas coisas. Não é falando, então quando o Brasil vai bem, é quando a minha família vai bem, é quando a sua família vai bem, é quando tem uma união acima da religião diferente, não importa. Não importa. E acima de tudo, nós temos que fazer o possível para parar com esses preconceitos de apontar aquilo lá está errado. Não importa. Cada um acredita naquilo que acredita, e se a pessoa não quiser ser mais evangélica, exemplo, ela vai e procura outra coisa que ela queira, por livre e espontânea vontade. Igual os espíritas, por exemplo, né? Estou citando, ó. Se alguém não quiser ser mais espírita, vai e procura outro lugar, né? Procura outra coisa, procura outra religião. Não tem nada demais, né? A única coisa é que deve haver respeito, né? Deve haver respeito, coisa que nós
coisa que nós brasileiros, alguns, né, poucas exceções, não temos para com o próximo. O brasileiro em si, ele é muito educado, mas algumas exceções assim, que ainda vão precisar de muitas reencarnações, reencarnar muitas vezes aqui na Terra, vão precisar de muitas mesmo, ainda assim estão naquela questão do preconceito, por causa que às vezes a pessoa tem medo, insegurança, por causa que a pessoa não aceita. Então tem essa questão. Então, só da gente falar que a gente é espírita, algumas pessoas já ficam com essa discriminação, discriminando e tentando converter a gente. Eu mesmo, meus amigos, quando tinha uma professora minha, que aconteceu isso comigo também, a pessoa, ela pegou e discriminou a parte, a doutrina espírita, uma professora minha. Ela discriminou, enfim, mas por isso que o Brasil vai mal, porque ainda existe essas coisas. Em vez da gente se unir num todo e tirar essas discriminações, esses preconceitos, esses medos bobos, e tentar entender o outro, tentar respeitar. Eu posso ser espírita e a pessoa pode ser o que ela quiser, um bandista, pode ser o que ela quiser, pode ser, enfim. Só que a gente, para fazer o Brasil cada vez melhor, a gente tem que ter, como eu falei, eu volto a repetir, não querendo ser redundante, o respeito. Então, para isso nós precisamos de, às vezes, muitas encarnações, né? Porque ainda assim nós estamos parados, alguns de nós, no tempo. E não são só os espíritas, nem os católicos, são todos em geral, de todas as religiões. Eu falo todos aqueles que ainda têm alguma coisa de preconceito dentro, né? Não falo assim que você ou que o outro, ou que... Não, eu falo aqueles que ainda têm. Então, por isso que muitos vão ter que passar por muitas encarnações aqui na Terra, vão ter que reencarnar muitas vezes ainda. E isso tem a ver permissão, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente vai encerrando e pensando que até mesmo a questão da política nos desune aqui no Brasil, né? A questão da política, porque um é da direita, o outro é da esquerda, o outro já não acredita nada, é do centro. Desculpem. Então daí ficam discutindo por coisas tão pequenas, até mesmo o preconceito na questão do futebol, que um é São Paulino e mexe com o outro, e o outro não gosta. Então o outro é corintiano, mexe com o São Paulino, com o Santista, então assim, mexer para ofender, para discriminar é muito difícil, né? A gente não gosta, então a gente tem que respeitar o outro, assim como o outro tem que nos respeitar. Mas se a gente foi vítima dessa questão do preconceito, da discriminação, na verdade, também, então a gente não deve fazer com as nossas mãos. A gente deve, se a gente se sentiu lesado, a gente deve denunciar o preconceito, denunciar isso. A gente deve denunciar, sim. E deve orar para que a pessoa se arrependa daquilo que ela está fazendo. Para que ela se arrependa e se encontre num lugar melhor. Entenderam? Então vamos encerrando. Primeiro com as vibrações de olhos fechados. Vibremos pela implantação do Evangelho nos lares e nas casas espíritas. Vibremos
aos reunidos na reunião da noite de hoje, ao Vale dos Suicidas, Umbral, Trevas, Vale dos Abortados, aos oceanos. Vamos vibrando onde houver dor, lágrimas e sofrimento. E agora vamos pedindo o recolhimento dos espíritos aqui que vieram nos ouvir e pedindo que coloque os remédios nos copos com água que estão sobre a mesa. E vamos, aproveitando que os doutores do espaço estão aqui, vamos tocando no nosso corpo físico, onde a gente tem a dor, para receber o tratamento. E vamos encerrando com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. O Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está encerrado por hoje. Graças a Deus, bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima.